Então pegue aí seu papel, sua caneta e anote aí os versículos, isso vai ser muito importante. Para fundamentar os argumentos e o ensino sobre a ceia do Senhor, nós vamos começar com Mateus 26, de 26 a 29. Mateus 26, de 26 a 29. E depois nós vamos continuar a leitura em 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios 11, de 23 a 26, é a passagem clássica que os pastores, quando ministram a ceia, eles usam para argumentar acerca daquele evento. Então, 1 Coríntios 11, 23 a 26 é o texto clássico da ceia do Senhor. Contudo, a ceia do Senhor, ela é abordada em Marcos 14, 22 a 26. Ela é abordada também em Lucas 22, 14 a 20. E além de 1 Coríntios 11, que eu acabei de falar aqui. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Então, Marcos 26, de 26 a 29, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos isso, e digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 1 Coríntios 11, 23 a 26 abrange um contexto mais amplo e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É o apóstolo Paulo falando, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Glória a Deus. Aqui tem alguns pontos importantes que nós vamos pontuando na medida em que nós vamos ministrando, tá bom? Ok, o primeiro tópico que eu quero citar é que a ceia do Senhor, ela foi ordenada por Jesus. Anote isso aí, a ceia do Senhor, ela foi ordenada por Jesus. Ele falou assim: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A palavra do Senhor nos ordena a cumprir a ceia do Senhor até que ele venha, para lembrar dele, fazer isso em memória dele. Ou seja, quando Jesus falou isso, ele estava prestes a morrer, e depois de morrer, ressuscitar, e depois de ressuscitar, 40 dias e assunto aos céus. Então Jesus já estava ali se despedindo, e ele deixou uma ordem: eu vou, mas eu voltarei, e até que eu volte, faça esta ceia, para lembrar da morte, para lembrar de mim. Aí ele reafirmou, né? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então houve uma ordem e houve um propósito nessa ordem. O propósito era, de tempo em tempo, lembrar a morte do Senhor e lembrar que o Senhor voltará.
lembrar da morte do Senhor e lembrar que Ele voltará. Isso é muito importante. Grava isso aí. Jesus, ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor na noite em que foi traído. Lembra que foi falado lá? Na noite em que foi traído, enquanto comiam em íntima conexão com a celebração da Páscoa. Vamos ver este contexto, porque ceia do Senhor é uma coisa, Páscoa é outra. Mas os dois aconteceram juntos. Mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra coisa. Entendeu? Ceia do Senhor é ceia do Senhor. Páscoa é Páscoa. Amém, pessoal? Beleza. Lucas 22, de 7 a 23. Anota aí. Lucas 22, de 7 a 23. Os discípulos prepararam a Páscoa. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dize-o ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes havia lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tendo desejado ansiosamente, gente, anota isso aí, tendo desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento, anota isso também, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Daí muitos dizerem, todo este contexto, né? Daí dizerem que a ceia seria a Páscoa dos cristãos. Só que não. Páscoa é Páscoa, ceia é ceia. Amém, pessoal? Dizem que a ceia seria a Páscoa dos cristãos. É um entendimento, mas não faz muito sentido. Jesus, ele ordenou, fazei isso em memória de mim. É importante enfatizar sobre essa leitura que a gente fez agora. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, Jesus, ele estava ansioso por aquela Páscoa, por alguns motivos. O primeiro motivo era que a missão dele, o ministério dele estava se cumprindo, e ele estava já se despedindo dos apóstolos. Ele iria morrer naqueles dias. Aí, isso aqui é uma semana antes.
Aí quando... Esse é um dos motivos, a despedida. O outro motivo é que ele iria profetizar o que ele iria passar. E o terceiro motivo é que ele ia fazer algo memorável. Ele ia fazer algo diferente. Ele ia instituir a ceia do Senhor ali naquele evento. Ele estava ansioso por aquela Páscoa, por aquela ceia, por aquela Páscoa ele estava ansioso. Porque naquela Páscoa ele iria instituir a ceia. E ele o instituiu. E quando ele instituiu a ceia, olha só o contexto que nós acabamos de ler. Ele mencionou o traidor. E quando ele mencionou o traidor, ele deu uma oportunidade para esse traidor se arrepender. E quando ele mencionou que havia um traidor no meio, ele inclusive, mais na frente nós vamos explorar mais esse assunto. E quando ele explorou essa questão do traidor, da presença do traidor, ele estava dando uma oportunidade para o traidor se arrepender. E a ansiedade dele em fazer aquele evento, por fim, era de estabelecer uma aliança de sangue representado no copo de vinho. O vinho representando o sangue. Ele estava ali profetizando o que ia acontecer nos próximos dias e dizendo que aquele sangue iria ser para a remissão dos pecados de todos nós, de todo aquele que o receber, de todo aquele que estabelecer esta aliança com Jesus. Então Jesus, ele fez isso com os apóstolos para que todos os seguidores dos apóstolos renovassem essa aliança nessa simbologia. E ele ordenou esta ceia para que aqueles que já eram, que se tornarem aliançados, renovasse essa aliança de tempos, em comunhão com a igreja. E Jesus fez isso naquela noite, na noite em que foi traído. O pão. Antes de, só para encerrar esse contexto que eu estava comentando, aquela ceia, essa Páscoa, que ele instituiu a ceia, na verdade, o grande evento era uma despedida e a proposta de Jesus para um memorial. E ele propôs esse memorial ordenando a ceia. Ok? Ok. E como é a ceia? A ceia é uma comunhão entre os irmãos, comendo do pão e tomando do cálice. Comendo do pão e tomando do cálice. Amém? Pão. Ao ser partido o pão, ele simboliza o corpo quebrantado do Senhor, o corpo do cordeiro moído para sermos curados. Vocês já repararam como é que é feita a massa do pão? A massa do pão, ela é feita sendo amassada, sendo triturado, sendo rasgado. Rasga a massa, põe assim, puxa a massa, embola, amassa de novo, puxa, arrebenta. Isso, então, essa simbologia foi perfeita, porque foi exatamente o que aconteceu com Jesus no cumprimento da sua missão de redentor. O profeta Isaías, 750 anos antes, profetizou acerca dessa profecia de Jesus, porque lá neste evento da Páscoa, que Jesus instituiu esse memorial, que Jesus instituiu a ceia, Jesus profetizou a morte e a ressurreição. Jesus profetizou que ele seria humilhado e moído. Ele profetizou aos discípulos. Então, o profeta, o que eu estou falando aqui é que o profeta Isaías, 750 anos antes, ele profetizou acerca dessa profecia que Jesus estava profetizando aos seus discípulos. E o profeta Isaías disse, Isaías 53, de 2 a 8, Isaías 53, de 2 a 8, porque foi subindo
como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esses versículos de 1 a 3 se trata de Jesus no caminho da crucificação, na via dolorosa, onde foi rejeitado, humilhado, machucado, onde foi moído na noite anterior, antes da via dolorosa, ele foi moído, açoitado, né? Ele foi ali naquele caminho, e daí por diante, né, do açoite até a crucificação, Jesus ele foi negado por todos os seus discípulos, ou seja, foi negado por todos, na verdade. Foi negado porque nenhum discípulo não virou as costas, contudo, não deram as suas vidas por Jesus naquele evento. Mesmo porque não deveria, né? Não deveria, porque a profecia tinha que ser cumprida. Se alguém interferisse e impedisse que ele fosse crucificado, iam impedir que a profecia se cumprisse. Amém, pessoal? Versículo 4, seguindo, de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De fato, ele, pregado na cruz, ele foi traspassado por uma lança. Se cumpriu a profecia de 750 anos atrás. Conseguindo aí o versículo 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Muito bem, segundo a lei, os pecados desde o princípio, desde a época lá de Moisés, desde o princípio, aliás, desde a época de Moisés, não, até antes, mas desde o princípio, eram remidos por sangue de sacrifício de animais, especialmente o cordeiro. E um animal do sacrifício não compreendia o fato. O animal, quando ia para o sacrifício, ele sabia que ia ser sacrificado? Não. Então ele ia calado, ele ia mudo. Ele ia para o sacrifício, ali ele era sacrificado. Assim Jesus o fez. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi a ovelha muda. Ele foi a ovelha muda. O sangue desse sacrifício de Jesus simboliza o renovo da aliança ordenada da circuncisão. Quando Deus fez uma aliança com o homem, ele lá em Abraão, ele orientou a Abraão: todos que entrarem nessa aliança têm que derramar o seu próprio sangue, porque o sangue é o símbolo de aliança comigo. Deus falou a Abraão, e Deus ordenou que Abraão se circuncidasse seu filho, e todos os seus teriam que ser circuncidados. Então se tornava povo de Deus todo aquele que fosse circuncidado. Ou seja, pega o prepúcio, corta o prepúcio, imagine o tanto de sangue que sai naquilo ali, né? É muito sangue. Aquele sangue é o sangue da aliança. O prepúcio, quando corta, é uma pele que fica redonda. O símbolo da aliança. É o símbolo dessa aliança aqui, ó. O prepúcio, quando é cortado, ele fica com essa aparência aqui, com esse formato aqui, ó. Aliança. E aliança de sangue, porque sai muito sangue. Compreendem a ligação que Deus fez? Então, voltando aqui para a ceia. O vinho, o sangue derramado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus é símbolo de aliança. Desculpa. Direito de testemunho. Olha, a aliança feita no sangue
é um selo de direito de testamento. É um selo mesmo, é um carimbo. O sangue, ele simboliza para nós hoje um carimbo. Então, naquela época da instituição que Deus implementou no meio da humanidade, foi o sangue. Ou seja, as palavras de Deus aos seus filhos amados, co-herdeiros com Cristo, a herança que está na palavra, a herança que estão nas promessas do Senhor. Esta aliança é vinculada a isso, amém? Muito bom. A ceia do Senhor, um novo tópico, anota aí, é um memorial. A ceia do Senhor é um memorial, gente. Anotem, anotou? Cada vez que a igreja celebra a ceia do Senhor, está agradecendo a Deus pela morte de Cristo para perdão dos nossos pecados. Toda vez que nós ceamos, nós estamos lembrando do Senhor, a gente está relembrando a aliança, a gente está obedecendo aquela ordem deste memorial, do rito de comer do pão e tomar do vinho, agradecendo a Deus pela morte de Cristo e pelo perdão dos nossos pecados. Já pensou se ele não tivesse feito isso? Nós estaríamos com dificuldades hoje. E graças a Deus, o Senhor lhe providenciou o Cordeiro perfeito, o Cordeiro definitivo para este sacrifício. Mateus 26, 28 diz assim, Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Gente, é o sangue do Cordeiro. Olha só, eu quero repetir uma partezinha aqui para ficar bem claro um entendimento. Eu queria que vocês prestassem atenção numa revelação aqui. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para toda a humanidade? O sangue de Jesus foi derramado para perdão dos pecados de toda a humanidade? Não, não foi. O sangue de Jesus, ele foi derramado em favor de muitos. Aqui está escrito na palavra, em favor de muitos. Se fosse todos, estariam em favor de todos. Mas não, é em favor de muitos. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, não é filho de Deus. É filho de Deus quem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. É receber a Jesus publicamente. Declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. E de fato, não só. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, pessoal, vamos lá. Um outro tópico, anota aí, a ceia é uma promessa da sua volta. A ceia do Senhor é promessa da volta de Jesus. A ceia renova as nossas esperanças. A ceia do Senhor renova as nossas esperanças. Ao mesmo tempo que fala da morte de Cristo, ela anuncia que Jesus está voltando, ou que Jesus voltará em breve. E ele voltará para levar a sua igreja junto dele à sua glória, para arrebatar os vivos e para ressuscitar os mortos. Então, a ceia do Senhor é uma promessa da sua volta. Ela é um renovo em nossas vidas. 1 Coríntios 11, 26 fala assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia do Senhor, ela tem propósitos, e um deles é esse: anunciar a vinda do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha é reconhecido na Bíblia por partir do pão. Esse até que ele venha, o que quer dizer até que ele venha? Até que ele venha, ele convoca ou ele invoca a igreja a estarem unidas,
a igreja estar unida, a igreja está em comunhão, a igreja está junto e caminhando rumo à cruz, caminhando no mesmo sentido, numa mesma oração, no mesmo pensamento, a unidade do Espírito Santo. Então, esse até que ele venha é uma invocação do Senhor para a unidade da igreja no Espírito Santo. Atos 2,42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este é o mandamento, essa é a vontade de Jesus, que ele passou para os apóstolos, para que os apóstolos nos ensinassem e nós aprendêssemos a caminhar neste sentido, no sentido da comunhão, no partir do pão, de casa em casa, em oração, em comunhão com os irmãos. Amém, pessoal? Um outro tópico que eu quero enfatizar aqui, que a ceia do Senhor, ela tem um destino. A quem se destina a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para todo mundo? É para todos os habitantes da terra? Não, a ceia do Senhor, ela é algo privado da igreja, é algo particular da igreja, é um memorial daquele que é cristão de verdade, porque aquele que é cristão de verdade, ele vai realizar esse memorial em memória do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Mateus 26:28 fala: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Olha só, derramado em favor de muitos. Quem são os muitos? São aqueles que compõem a igreja de Jesus. Quem é que compõe a igreja de Jesus? É aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador e anda no caminho dele. E anda neste caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que está caminhando neste caminho, ele está com a verdade e ele está cheio de vida. Derramado em favor de muitos. Quem são os muitos? São aqueles que estão em aliança com o Senhor. Amém, pessoal? Então, a quem se destina a ceia do Senhor? A quem está com uma aliança ativa com o Senhor. Amém, pessoal? Aliança ativa com o Senhor. Isso é muito importante. Ela não foi instituída para todos indistintamente, mas só para os que podem conscientemente exercer a fé e que podem examinar-se a si mesmo quanto à compreensão correta da significação espiritual da ceia do Senhor. Não é só você se virar cristão, confessar Jesus e você participar da ceia. Não, você tem que ser preparado, você tem que ser levado ao batismo. Quando você é levado ao batismo, nós ensinamos um dia desse sobre isso, você é ensinado acerca da doutrina cristã. Aí sim, você doutrinado, aí sim, você tendo a compreensão correta da significação espiritual sobre todas as coisas do cristianismo e sobre a ceia do Senhor especificamente, aí sim, a ceia do Senhor é destinada para você. A ceia do Senhor não pode ser destinada para aquele que, ainda que frequente os cultos, ainda que confesse a Jesus como Senhor e Salvador, mas ele não tem compreensão, não tem conhecimento. O crente tem que conhecer a palavra, o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que compreender as coisas do Senhor, porque tomar a ceia indignamente é tomar a ceia sem conhecimento do que está fazendo, do que significa aquele ritual. Por isso que lá no começo desta reunião eu perguntei qual é o sentido que a ceia do Senhor tem para você? Qual o sentido que a ceia do Senhor esteve para você até hoje, na sua caminhada cristã? Faça essa reflexão. Faça essa reflexão. Se a ceia do Senhor não teve um significado correto, então agora você está aprendendo. Agora vai fazer sentido. Agora vai ter significado. Então você está se adequando. Mas glória a Deus por isso que você está aqui. Amém?
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele insiste na necessidade do autoexame. Quem compreende a ceia do Senhor sabe que não se pode tomar a ceia do Senhor indignamente, sem estar preparado para ela, sem estar com uma condição real de renovo da aliança. Amém? Porque a ceia do Senhor é isso, é o renovo da aliança. Não tem outro significado. Amém, pessoal? A ceia do Senhor é vida, mas a vida está em decorrência da aliança. Amém, pessoal? 1 Coríntios 11, 28 a 32. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou que já morreram, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha só isso aqui que legal. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós expomos a nossa consciência ao Senhor e expomos ao Senhor as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas imperfeições, o Espírito Santo de Deus, ele sonda o nosso coração e ele realiza o conserto. Quando ele realiza o conserto, ele endireita as nossas veredas e ele nos coloca no caminho da graça. Aí sim, nós estamos prontos, cheio da glória, cheio da graça, cheio da vida do Senhor em nós. Aí, quando vem a ceia, esse símbolo, que é o suco de uva, de fato ele vem e traz vida em nossas vidas. Amém? A ceia do Senhor. Desculpa, gente. A ceia do Senhor é um dos mais fortes elos da unidade cristã em todos os tempos. A ceia do Senhor é o ponto mais importante da manutenção da comunhão cristã, porque não só há a comunhão entre os irmãos, mas há uma declaração de aliança deste corpo com o nosso Senhor, que é comum a todos, Jesus Cristo. Amém? E um outro tópico que eu gostaria de enfatizar agora, tópico 5, anota aí: perigos a evitar a participar da ceia do Senhor. Ah, tomar ceia do Senhor é perigoso? Sim, é perigoso. Por quê? A ceia do Senhor não é para qualquer um. Como nós falamos aqui, a ceia do Senhor é para aquele que está habilitado para a ceia do Senhor. O fato de você estar na igreja, e confessou a Jesus como Senhor e Salvador, e está começando a frequentar os cultos, não quer dizer que você esteja habilitado. Você está habilitado para a ceia do Senhor depois que você é preparado no conhecimento, depois que você é levado ao batismo e depois que você passa a se tornar membro da igreja. Aí sim, você como membro, como praticante, como parte do corpo de Cristo, aí sim você está preparado. Mas quem não está preparado, se aventurar a tomar, vai morrer? Não é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que se você tomar despreparado vai morrer. Mas se você tomar consciente que você não está preparado, que você não tem direito de tomar, algumas consequências podem acontecer. É bom que você saiba, é bom que eu saiba, é bom que todos saibam. Não se pode servir o primeiro ponto do argumento de que pode ser perigoso tomar a ceia do Senhor. O primeiro tópico aqui é: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a demônios ao mesmo tempo. Quando você está em cima do muro
Uma vez eu estava comentando com o pastor Leonardo sobre isso. Quando você está em cima do muro, tem o lado de Deus e o lado do demônio. Quando você está em cima do muro, um pé com Deus, um pé com o mundo, o muro não é de Deus, o muro é do inferno, o muro é de demônios. Deus só tem um lado, então tem três lados: o lado de Deus, o muro e o lado do demônio. O muro é demônio, amém? É esse que é o entendimento. Os dois senhores, a palavra de Deus fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezarás o outro. Não podeis servir a dois senhores. 1 Coríntios 10, 21 fala: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios, porque nisso é confusão. Ou seja, quem está na luz não consegue participar de trevas, porque a luz, ela dissipa toda a treva. E se você está participando de treva, quando você pensa que está na luz, você só pensa, porque se você está na treva e conseguiu participar da treva, quer dizer que você está em trevas. Então, a luz é só uma impressão de que você está na luz. Amém, pessoal? Vê se você consegue pegar uma lanterna acesa, e você entrar num quarto bem escuro e tentar de todo jeito manter esse quarto escuro. Não consegue, porque o escuro não aguenta continuar com o escuro não suporta a luz. Amém? As trevas não suportam a luz. Quando usada indevidamente, pode se tornar maldição. Viu? Quando usada a ceia indignamente, pode se tornar maldição. Mas o certo é que nós nunca devemos deixar de tomar a ceia, de participar da ceia. Como assim? Se você está em pecado, se você está fora de condições, procure o pastor, se endireite e participe. Nunca deixe de participar da ceia. Participar da ceia, ela é fundamental. João 6,53, Jesus ele disse assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Tomar a ceia é um renovo de vida dentro de nós. A ceia é uma oportunidade de renovo da aliança e conserto. Isto é uma espécie de sustento da presença gloriosa do Espírito Santo em nós. Não tendes vida em vós mesmos, se refere à vida do Espírito Santo que está em nós. Quando Jesus ele disse, não tendes vida em vós mesmos, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Não se arrepender é um ato de rebelião, logo é uma brecha para Satanás atacar o crente. Ou seja, quando a gente participa da ceia, nós obrigatoriamente temos que nos refletir sobre aquilo que nós não arrependemos. Quando a gente faz isso, aí na ceia, não só a gente se liberta de um peso de pecado dentro de nós, mas a gente renova a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Judas Iscariote, ele era ladrão. Olha só o que aconteceu com Judas Iscariote. Na noite em que ele foi traído, na noite em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, lá naquela Páscoa, João 13, 23 a 27, João 13, 23 a 27, João relata o seguinte: respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes.
E após o bocado imediatamente entrou nele Satanás. E então diz Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Ou seja, Jesus antes ele tinha falado que o traidor estava ali no meio deles. Jesus estava dando a Judas uma oportunidade de arrependimento. Mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. E quando Jesus deu para ele o pedaço de pão molhado, foi a brecha que Satanás encontrou. Satanás entrou ali por causa da falta de arrependimento de Judas. Isso aqui é um fato interessante a ser dito. E o último tópico, para a gente fechar aqui com chave de ouro: Cristo é representado pelo Cordeiro sem defeito e sem mácula. A ceia do Senhor é para lembrar a morte de Jesus. E na ceia que nós praticamos, nós lembramos de Jesus morto naquela cruz, como um cordeiro vivo que morreu em favor de nós, para perdão dos nossos pecados. Cristo é o cordeiro sem defeito e sem mácula. Por que cordeiro sem defeito e sem mácula? É importante a gente entender isso. Levítico 22, Levítico é um dos 5 livros da lei, o Pentateuco. E Levíticos é uma lei que orienta os judeus, na verdade os hebreus, né, na época, orienta os hebreus a cumprirem os ritos que o Senhor estava ordenando. Então o sacrifício para os pecados aí é citado ou é orientado em várias leis, numa delas Levíticos. E Levítico 22, versículo 21 fala o seguinte: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Se fosse um animal coxo, não era aceitável por Deus. Nele não haverá defeito nenhum, afirma aqui o versículo 21. Não é aceitável um sacrifício com defeito. No Velho Testamento, o cordeiro tinha que ser sem defeito. No Novo Testamento, Cristo é identificado como o Cordeiro de Deus. João 1,29, estava lá João batizando no Rio Jordão, e quando veio Jesus, aí fala no versículo, João 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha acontecido isso, mas João era um profeta, e ali ele estava cheio do Espírito Santo e profetizando, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João era um profeta e estava naquele momento profetizando, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 36 ele diz: e vendo Jesus passar, ele reafirmou: eis o Cordeiro de Deus. João, na revelação, lá em Apocalipse, Apocalipse 5, 6, fala assim: então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, e o Cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, ele viu o Cordeiro que morreu e ressuscitou naquela visão do Apocalipse. Apocalipse 7, 9 fala: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ou seja, todos estavam ali, uma grande multidão diante do Cordeiro. O Cordeiro era a autoridade daquela assembleia. O sacrifício de Cristo é o perfeito, perfeito e eficaz
para sempre. É o sacrifício perfeito e derradeiro. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício. Jesus Cristo foi o sacrifício suficiente para toda a humanidade. Todo mundo que precisa de um sacrifício para purificação de pecados, o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém, pessoal? Hebreus 9, 11 a 14. Hebreus 9, 11 a 14. Fala: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus por tudo isso. Gente, a palavra do Senhor que trata aqui da ceia, a palavra do Senhor que trata aqui desta ordenança de Jesus sobre a nossa vida, nos orienta de modo que para que nós entendamos que a aliança do Senhor, ela tem que ser feita e tem que ser renovada de tempos em tempos na Assembleia dos Santos, na comunhão dos